Sabe aquela imagem? Um sorriso que parece impecável, um café todo chique, e na legenda, algo sobre gratidão e prosperidade. Pois é, esse parece ser o novo púlpito. É o que chamam de evangelho de lifestyle. Mas vamos pensar um pouco. O que será que acontece quando a fé, que deveria ser essa busca profunda, acaba virando só mais uma estética para vender no feed do Instagram? Olha só esse contraste. De um lado a gente tem essa imagem super bem montada, a vida perfeita, abençoada, sempre pronta para a foto. E do outro lado, a realidade da fé que muitas vezes ninguém vê, o serviço que é feito em silêncio, a oração sem ninguém olhando, a humildade que, convenhamos, não rende muitos likes. A diferença é gritante, né? E é isso que nos traz para a pergunta principal dessa nossa análise. O que acontece quando a espiritualidade vira só uma performance? Quando a tal da prosperidade não é medida em graça, mas sim em bens materiais e em número de seguidores? Para a gente conseguir desvendar isso, vamos por partes, tá? Primeiro, vamos dar uma olhada em como a fé se transforma numa imagem. Depois, a gente vê como essa imagem vira um produto. E aí vamos entender o custo dessa performance toda, para no fim a gente encontrar um contraponto ético e fechar com uma pergunta para todo mundo pensar. Então, vamos lá. A primeira camada dessa história toda. A imagem. E para entender isso, a gente vai pegar emprestado o olhar de um filósofo que, olha, entendia o poder das imagens como poucos. Esse cara é o filósofo francês Jean Baudrillard, e ele soltou essa ideia que dá um nó na cabeça da gente. Ele dizia que a gente vive numa época em que a cópia, a imagem, acaba sendo mais importante que a coisa real. E o nome que ele deu para isso foi simulacro. Pensa bem, não é uma simples mentira, é algo muito mais complexo. É uma imagem que não está escondendo a verdade. Ela está escondendo o fato de que não tem nada por trás dela. A imagem, ela mesma, se torna a realidade. E isso se encaixa como uma luva aqui, né? O tal cristão de Instagram não está necessariamente vivendo a fé. Ele está simulando a fé. É uma performance que toma o lugar da substância. O que se busca é a aparência da verdade e não a verdade em si. E essa simulação toda cria o que Baudrillard chamou de hiperrealidade. É uma versão editada da vida, sabe? Tão perfeita que parece até mais real que a realidade de verdade. E o que ela faz? Ela apaga a dor, a dúvida, o fracasso, que, ironicamente, são partes fundamentais da experiência de ser humano e da própria fé. Bom, se a fé virou uma imagem, o próximo passo, que é quase lógico, é que essa imagem comece a ser vendida. Isso nos joga direto na nossa segunda camada. Como a fé se torna um produto dentro da lógica do mercado. O sociólogo Zygmunt Bauman já deu alerta. Na sociedade de consumo, tudo vira mercadoria, inclusive a gente. E claro, a fé não ia escapar dessa. Bauman descreveu a nossa era como a modernidade líquida. Nela, tudo que antes era sólido, as instituições, as identidades, as crenças, meio que se dissolveu. E a fé, claro, também se tornou líquida, ou seja, flexível, prontinha para ser embalada e vendida. E essa lógica toda acaba transformando a fé, lifestyle, numa espécie de religião fast food. É rápida, é descartável e o foco é todo na satisfação imediata do indivíduo. Deus vira uma espécie de provedor de bem-estar material e a crença acaba se desconectando da comunidade, da história. E aqui está o ponto central. O foco muda completamente. O objetivo deixa de ser a salvação da alma para ser o sucesso do perfil, da marca pessoal, a estética passa por cima da ética. Mas e qual é o custo de viver essa performance sem parar? Isso nos leva a pensar na pressão psicológica que tudo isso cria. O filósofo Byung-Chul Han tem um diagnóstico muito preciso sobre isso. Ele diz que a gente saiu de uma sociedade que nos disciplinava de fora para entrar numa que nos pressiona por dentro. É a sociedade do desempenho. Hoje, a exploração vem de dentro. É a pressão que a gente mesmo se coloca para ser produtivo, para ser feliz, para parecer abençoado 24 horas por dia. E a fé acaba virando só mais uma ferramenta para otimizar a si mesmo. Aquela vida perfeita no Instagram é, no fundo, um sintoma de um esgotamento gigantesco. E essa performance infinita do eu, essa busca incessante por si mesmo, nos obriga a perguntar, no meio disso tudo, onde é que fica o outro, o próximo? E é justamente essa pergunta que nos leva a uma alternativa muito poderosa, uma visão ética que vem do filósofo Emmanuel Levinas. Para Levinas, a ética de verdade não começa com regras ou princípios. Ela começa no encontro com o rosto do outro. A simples presença de outra pessoa já é um chamado direto à nossa responsabilidade por ela.
O nome desse conceito é alteridade. O outro é radicalmente diferente de mim. Não dá para encaixar o outro nas minhas fotos, nas minhas legendas, nos meus conceitos. O que importa de verdade é o encontro real, cara a cara. E aqui a gente fecha a crítica. Uma fé que só olha para si mesma, para sua própria imagem, para sua prosperidade, é uma fé que, no fundo, deu as costas para esse chamado. É uma fé que não conseguiu responder ao rosto do outro. Isso aqui ilustra perfeitamente o conflito. De um lado, a selfie estética do eu, a imagem perfeitinha. Do outro, o encontro ético com o outro, a responsabilidade de verdade. É a escolha entre a superficialidade da simulação e a profundidade do encontro com o outro. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão para a gente levar daqui. Olha, a crítica aqui não é contra a rede social em si, mas sobre o que a gente faz com ela. Então a pergunta que fica é: como é que a gente pode resgatar a fé dessa tirania da estética do consumo? Como a gente pode fazer o foco voltar a ser o outro, e não o nosso próprio lifestyle? Porque a fé de verdade, essa não se vende.